Amém, glória a Deus. Eu quero, sem mais delongas, te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar também sobre um encontro muito especial nessa noite. Eu quero te convidar a abrir o seu aplicativo ou a sua Bíblia física, se você a trouxe, em dois textos. São dois textos que tratam exatamente do mesmo fato. Eu queria muito a sua atenção, eu prometo que eu quero ser breve. Eu sei que o nosso horário está adiantado, mas eu queria que você abrisse o seu coração nessa noite, amém? Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Nós temos um combinado, que a cada tomar de água você dá um glória a Deus e um aleluia. Vamos testar? Tá bonito no começo, hein? Eu quero ler Marcos capítulo 16, apenas 2 versos. Dias atrás eu estava com um amigo conversando, e ele testemunhava a respeito de alguns fatos da vida dele. Ele falava a respeito do casamento, com muita naturalidade, com muita tranquilidade. Ele falava a respeito da aquisição da sua casa, e à medida que ele ia falando, o meu coração dizia, a vida desse cara é muito fácil, porque ele contava com uma naturalidade, como se as coisas acontecessem com muita facilidade. E ele falou da faculdade dele, que ele passou no vestibular, e ele fez, ele terminou. Eu lembrei da minha, que eu quase jubilei, levei 6 anos para terminar. E ele contou a respeito da casa, e eu lembrei que eu ia num terreno baldio, e eu orava lá, eu jejuei por aquele terreno. E à medida que ele ia falando, eu falava, puxa, a vida desse camarada é tão fácil. Mas eu percebi que na verdade é como ele decidiu contar a sua história. E eu quero olhar para a mesma história, mas sobre ângulos, sobre perspectivas diferentes. Marcos conta essa história, e ele conta essa história em um versículo, 2, mas ele fala apenas nesse primeiro, tratando de um encontro dos discípulos com Jesus. Ele diz, depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo, verso 13, e eles voltaram e relataram isso aos outros discípulos, mas também eles não creram naquelas palavras. Simples, não? Quero te convidar a ir comigo na perspectiva de Lucas, e é nesse texto que eu quero meditar contigo nessa noite. Lucas, a partir do verso 24, a Bíblia diz que naquele mesmo dia, que dia é esse, querido? É o domingo da ressurreição. O sepulcro estava vazio, a porta havia sido removida de dentro para fora, e não de fora para dentro. Os anjos haviam aparecido às mulheres, dizendo, olha, ele ressuscitou, o lenço estava dobrado. Os discípulos correram e confirmaram que o sepulcro estava vazio. Esse é o dia. Mas 2 deles, 2 discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, eles discordavam, haviam contradições entre eles. O próprio Jesus se apareceu, se aproximou e começou a caminhar com ele. Verso 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. E eles lhe perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus pergunta, que coisas? Eles respondem, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta poderoso em palavra. Interessante como que eles conjugam o verbo no passado. E poderoso também em obras diante de Deus e todo o povo. Mas o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mais uma vez eles conjugam no passado. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Elas foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo.
Alguns dos nossos companheiros também foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. E ao se aproximarem do povoado para o qual eles estavam indo, Jesus fez como quem ia passar adiante, como quem ia prosseguir a sua viagem. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. E quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunham as escrituras? E imediatamente eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Ali eles encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecidos por ele enquanto partiam o pão. Queridos, Lucas conta apenas o nome de um desses homens, é Cleopas. Mas esses homens certamente fazem parte dos 70 que Jesus comissionou, dizendo: vão, preguem, expulsem demônio, curem pessoas. E a Bíblia diz que esses homens voltam radiantes, maravilhados, dizendo: olha, nós curamos, nós expulsamos demônios. Mas agora, queridos, o texto diz que eles estão impedidos de ver aquele a quem havia os comissionado. Os seus olhos estavam impedidos de ver. E queridos, existem alguns fatos, alguns sentimentos que nos impedem de ver Jesus. O texto diz que esses homens estavam tristes. Jesus pergunta para ele e eles param a caminhada e eles olham triste um para o outro. A tristeza tem a capacidade de nos paralisar, queridos. A tristeza tem sobre nós um efeito paralisante. O que aconteceu? Jesus toca na ferida e eles olham um para o outro entristecidos. Eles estavam tristes, eles estavam de luto, querido. E existem muitas pessoas de luto. Uma das versões da Bíblia diz que o sentimento deles era como quem havia perdido o seu melhor amigo, e eles estavam tristes. A tristeza, querido, tem a capacidade de sabotar o nosso passado. A tristeza tem a capacidade de nos impedir de projetar, de ter uma perspectiva de um futuro, porque a tristeza nos paralisa, e esses homens estão paralisados. Embora fosse o domingo da ressurreição, esses homens estavam ainda na sexta-feira do sofrimento, do luto, da dor, da solidão. Era domingo, mas eles viviam uma sexta-feira que retrocedera. Mas esses homens também estão decepcionados. Cleopas diz: nós esperávamos que ele seria o nosso libertador político. Nós esperávamos que ele varrisse o Império Romano, varresse e destruísse, e nós assumíssemos como a nação mais poderosa. Nós esperávamos, mas ele nos decepcionou. Jesus nunca havia prometido, querido, ser um revolucionário. Nunca havia prometido subverter o Império Romano. Eles estão tristes e eles estão decepcionados. Alguém triste e decepcionado, querido, é sempre alguém em fuga.
Na matemática da nossa alma, quando a tristeza se soma à decepção, gera incredulidade em nosso coração. Esses homens estavam tristes, decepcionados, mas eles se tornaram incrédulos. Eles estavam diante do próprio Jesus, ressurreto, e eles não conseguiram ver. Cleópas tem um grande problema, querido. Sabe por quê? Problema doméstico. Uma das Marias que foram ao sepulcro testemunhou. Uma das Marias que foi visitado por um anjo era sua própria esposa. Ele não acreditou no que disse a sua própria esposa. Ele tomou um caminho de fuga. Mas há algo que me chama a atenção na vida desses homens. Ainda que tristes, decepcionados, em crise de fé, incrédulos, eles decidem falar sobre as suas dores. Eles decidem falar sobre a amargura do seu coração. Eles não fazem como Jonas, pegando um barco para o fim do mundo. Eles não fazem como Elias, que dispensa o seu amigo e entra numa caverna, dizendo: me mata, Senhor. Eles não fazem isso. Eles decidem falar sobre aquilo que está sofrendo o seu coração, a ponto de admitir um estranho na caminhada. Queridos, vamos ser sinceros. Se você está caminhando, fazendo uma viagem, e alguém cola em você, você já fica, põe a mão no seu celular. E se alguém te chama: o que vocês estão falando? O que você faria? De verdade, esse cara é doido. Mas havia uma necessidade no coração deles de falar, queridos. Você não está sabendo o que aconteceu? Das coisas, e Jesus diz: que coisas? E Cleópas, que certamente é o mais velho desses discípulos, intolerante, acho que Cleópas era nordestino, fala: rapaz, você é um alienado, de onde é que você está vindo? Você não está sabendo o que aconteceu? E eles abrem o coração. Nós temos pelo menos duas coisas a aprender com esses discípulos, querido. A primeira coisa: não se isole. Não se isole, minha irmã. Não se isole, meu irmão, diante da dor, da tristeza, da incredulidade. Não se isole. Nosso pastor fala com frequência aqui que ovelha sozinha vira presa de lobo. Não se isole. Jesus não nos chamou para uma caminhada individual, por isso nós somos comunidade, por isso nós somos igreja, e há uma promessa de que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Você pode dizer amém? Você crê nisso? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus, a igreja é dele. Não se isole, não se isole, querido. Às vezes eu percebo que existe uma confusão de sentimentos no meu coração, e quando eu falo para alguém, quando eu consigo verbalizar isso, a minha mente acessa o meu coração e eu percebo que os meus problemas são tão pequenininhos. Em falar, há uma capacidade de Deus nos curar, de visitar as nossas emoções. Não se isole. Esses homens abrem a boca. Nós estamos tristes, estamos decepcionados, estamos em crise de fé, e Jesus fala: é mesmo? Segunda coisa que eu aprendo com esses caras: não se mascare. Eu sei que você está de máscara, mas não é dessa máscara que eu estou dizendo. Diante de Jesus, querido, nenhuma máscara se sustenta. Eles abrem o coração. Nós estamos amargurados. Nós acabamos de chegar de Marília, e eu nunca participei de uma conferência de pastores que um dos preletores era o padre da cidade. E querido, o padre passava por uma crise muito forte, respondendo um processo no Vaticano. Não sei como é que funciona toda essa estrutura.
e ele precisava muito de um companheiro de oração. Você sabe o que ele fez, querido? Ele foi procurar o pastor da primeira igreja batista, e ele ligou, falou: eu preciso conversar com o pastor. Eles já se conheciam. O pastor Domingos é um pastorzão, tem discipulado aquela cidade, ganhado pessoas para Jesus. Marília vive um avivamento, querido, e eu creio em nome de Jesus que vai chegar em Dourados também. Depende da sua vida, depende da sua vida. Ele ligou e disse: eu preciso falar com o pastor Domingos. E a secretária disse: olha, eu tenho 1 hora. Ele falou: 1 hora não é suficiente, eu preciso de pelo menos 2 horas. E, queridos, para resumir a história, hoje o padre e o pastor caminham juntos naquela cidade. Eles discutiam no caminho, esses homens tinham divergências, mas quando Jesus entra no caminho, querido, as divergências saem de lado. Não se isole, não se mascare. Querido, eu sou muito inexperiente, eu sou o pastor, não parece, mas eu sou o mais novo, a minha barba branca não me faz jus, mas existe uma frustração no meu coração quando homens me procuram como se fosse um defunto, a vida destruída, já desmascarados pelo pecado, acusados pelo diabo. E eu falo: cara, nós estávamos aqui, você estava aqui, por que você não nos procurou para a gente caminhar junto? Porque agora, querido, não se isole, meu irmão, minha irmã, não se mascare diante de Deus, as nossas máscaras não se sustentam. Eu acho lindo o que Cleopas faz, né? Cleopas fica pistola com Jesus. Você não está sabendo, cara? Mas quando ele faz isso, ele permite Jesus acessar o seu coração. Eu olho para Cleopas e eu me lembro de Pedro arrancando a sua espada, dizendo: eu vou até o fim, vamos. Mas eu me lembro também de um Judas, sempre muito comportado, bem vestido, dizendo: sim, mestre, nós vamos com o Senhor. Você não vai encontrar, querido, na boca de Judas a expressão Senhor. Ele sempre se referiu a Jesus como mestre. Judas admirava Jesus, chamava de Rabi, Rabone, mas você não encontrará na boca de Judas a expressão Senhor. Diferente de Pedro, querido, que errou tanto, que se expôs tanto, mas permitiu ser conhecido de Jesus. Jesus faz com esses homens que se distanciaram da igreja, da comunhão, aquilo que ele fez mais cedo com as mulheres, dizendo: olha, vamos lembrar do que eu prometi para vocês. Lembrem-se de que eu disse que ressuscitaria no 3º dia. Nos versos 25 a 27, Jesus diz: vocês custam a entender, e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E ele começou a expor desde Moisés e todos os profetas e tudo que constava a respeito dele nas Escrituras. Querido, eu imagino que Jesus passou um bom tempo falando da Bíblia com aqueles discípulos. E Jesus nos ensina, querido, que um discipulado saudável, uma amizade saudável que nos promove, que nos aproxima de Deus, tem pelo menos 4 coisas. A primeira delas é a capacidade de ouvir. Jesus se põe a ouvir aqueles homens. O discipulado saudável tem a capacidade de confrontar as pessoas em amor. Espera aí, eu prometi isso. Terceira coisa que um discipulado saudável tem, querido, é a Bíblia no meio. Vamos olhar para a Bíblia?
Vamos visitar a palavra. Vamos voltar para as Escrituras. E a quarta coisa que nós gostamos demais, que Jesus faz com seus discípulos, é comer. E queridos, o desequilíbrio disso é muito arriscado. Quando nós apenas nos propomos a ouvir as pessoas, nós geramos um coração licencioso. Sabe, querido, o que nós fazemos não é terapia barata. Se não houver confronto, se não houver Bíblia, é terapia da pior qualidade. Esses dias uma pessoa me procurou dizendo que procurou uma terapeuta. Ele disse para ela: eu quero separar. Ela falou: então separe. Ele falou: pastor, eu esperava que ela falasse: não, cara, vamos ver o que dá para fazer. Faça o que você quiser. É isso que você quer? Separe. Nós precisamos ser confrontados pela palavra, querido. Eu tenho um discípulo amado chamado Davi. Ele tem 8 anos. E esse discípulo eu não posso transferir para o pastor Marcos, não posso transferir para o pastor Júnior, não posso transferir para o pastor André, porque ele é meu discípulo. É responsabilidade minha discipulá-lo. E esses dias, depois de um longo período de confronto, eu precisei discipliná-lo. Porque no discipulado há disciplina, a raiz é a mesma. E eu fiz isso com muita tranquilidade. Nós havíamos conversado a respeito do que ele vinha fazendo. E chegando em casa, eu pedi para que ele fosse para o quarto. Eu fui até a frente de casa, arranquei uma vara, tirei os seus talos com muita tranquilidade. Mas pela primeira vez, querido, o meu filho não chorou na sua disciplina. Eu dei 3 varadas nele, ele rangeu os seus dentes e ele estava irado. E eu me assustei muito, querido, com aquilo. E eu percebi que o meu filho está crescendo, que eu preciso mudar a minha comunicação com o meu discípulo amado. Eu falei: Jesus, me ensina a ouvir o meu filho, a acessar o coraçãozinho dele, a entender o que está acontecendo. Me dá uma oportunidade, me ensina apenas a ouvir ele, a parar de querer corrigir, ser moralista. E queridos, existe uma unção com filho de pastor, e eu estou aprendendo isso agora. Uma cobrança. E eu não quero transferir isso para o Davi. Eu quero que ele conheça esse Deus que se revela a nós. Nós saímos para passear de bicicleta, nós sentamos no meio-fio e chupamos um picolé, e eu me propus apenas a ouvir o meu filho. E eu ouvi ele durante um bom tempo. E de lá para cá, queridos, os confrontos diminuíram. Eu tenho pedido graça a Deus para que eu consiga discipular e acessar o coração do meu filho, porque se eu não fizer isso, alguém fará em meu lugar, querido. Existe uma série de digitais influências que se comunicam muito melhor que nós com os nossos filhos. Não basta apenas colocar comida na mesa, se eu não conseguir acessar o coração do meu filho. Eu ouço, eu confronto, eu trago para a Bíblia e eu sento para comer. Esse texto é lindo, querido, porque enquanto Jesus divide o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem e eles percebem que eles estão diante daquele que os chamou, comissionou, amou e agora os resgatou. Os olhos deles se abrem. Pode ser daí, Mateus? E ao partir do pão, e ao partir o pão, nosso coração se abre e reconhecemos quem tu
Queridos, ainda que impedidos de ver, ainda que amargurados, tristes, decepcionados, no verso 32, um vira para o outro e diz assim: não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunham as Escrituras? Ainda que a gente não conseguisse perceber, o nosso coração se queimava diante daquela presença. Ah, querido, eu quero ser queimado por essa presença. Eu quero ser queimado por essa presença que nos ouve, por essa presença que nos confronta, que senta à mesa conosco. Jesus diz: olha, eu estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entro na sua casa e janto contigo. É isso que Ele faz com esses discípulos. Eles estão sentados à mesa, e ao partir do pão, o partir do pão era do sacerdote da casa. Os caras falam: é você, nós queremos você no centro. Toma o centro da minha família, senta no lugar de destaque, divide o pão, porque é contigo. E os nossos olhos se abrem, e ao partir do pão os meus olhos se abrem. Ah, querido, eu queria que você ficasse de pé. O tempo nos oprime. Querido, eu não sei o que tem te impedido de ver Jesus na caminhada. Eu não sei o que tem te impedido de perceber Jesus na sua caminhada. Talvez seja alguma decepção que você sofreu. Talvez seja alguma tristeza que você ainda não conseguiu superar. Talvez você esteja em crise de fé. Talvez você tenha perdido pessoas nesse tempo, que tem te impedido de ver Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite e o seu GPS te levou para um lugar distante da comunhão, te levou para um caminho seu. E talvez o seu pedido nessa noite é o que eles fizeram, dizendo: fica comigo, Senhor, fica conosco, nós precisamos de Ti. Esses homens constrangem Jesus a ficar, querido. O texto diz que quando os olhos deles se abriram, não teve desculpa, querido, que era de noite, não teve desculpa que era longe, não era desculpa que ele estava cansado, não houve desculpa que eles caminharam o dia inteiro. Sabe o que eles fizeram? Eles decidiram voltar para Jerusalém, decidiram voltar para a igreja, para a comunhão, para a oração, para a célula, para o discipulado. Eles voltaram. Ah, querido, nós queremos voltar, Senhor. Os nossos olhos se abrem, Oh, Deus, e reconhecemos voltar, Senhor. quem Tu és. Ao som da Sua voz, Ouça, Jesus. os nossos corações Nós queremos queimar, Senhor. queimam de amor. Escuta aqui, querido. Eu olho para esse texto e eu me lembro de Marcos, dizendo assim: olha, eles disseram que Jesus apareceu para eles e ninguém acreditou. Eu falo: Deus, por que Marcos conta essa história desse jeito? Eles disseram que Jesus apareceu, mas ninguém acreditou. E eu abro Lucas, dizendo assim: não queimava o nosso coração enquanto Ele falava conosco. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Sabe quem é o outro discípulo? Sabe quem é o outro discípulo? É Lucas. Lucas está dizendo em primeira pessoa: Jesus foi me buscar, Jesus me ama, Ele não desistiu de mim, e o meu coração queimava de amor por Ele. Eu voltei. É Lucas dizendo aqui que Deus foi resgatar ele e o seu irmão Cleopas. Ah, querido, se você não contar a sua história, você precisa contar a sua história.
Se você não contar a sua história, não pense que o Marcos vai contar. Não pense que o João vai contar. Lucas está dizendo: o meu coração foi incendiado. E essa é a minha oração nessa noite. Deus, queima o meu coração. Que diante da sua palavra se abrir, o meu coração seja aquecido por essa presença. Querido, feche seus olhos. Eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Eu não sei qual é a aplicação que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração. Se você precisa voltar, se tem tristeza, decepção, incredulidade, mas Jesus te convida a contar a sua história. Deus, visita corações nessa hora, Pai. Queima corações, ó Deus. Queima corações de líderes cansados, machucados, feridos por bodes. Cura corações nessa noite, Pai. Oh Deus, pessoas estão voltando para a comunhão nessa noite. Pessoas estão voltando para a célula, para a oração, para a sua presença. Nós queremos voltar, Senhor. Iremos voltar porque o nosso coração foi queimado pela sua presença que traz paz, alegria, que nos traz vida. Derrama dessa vida sobre nós. Queima o nosso coração, Senhor. Aleluia. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Senhor, nós te amamos, Pai. O nosso coração, ó Deus, nessa noite é aquecido pela sua presença, Pai. Toda tristeza, ó Deus, nós queremos entregar ao Senhor. Toda decepção, toda incredulidade, nós pedimos o seu toque, Pai. E nós abrimos o nosso coração dizendo: vem, Senhor, faz morada, abre os nossos olhos, Pai. Nós somos discípulos do Senhor, ó Deus, e o Senhor nos convida, ó Deus, a seguir as suas pisaduras, Pai. Visita o nosso coração, ó Deus, nessa noite. Homens e mulheres, jovens, voltando para o Senhor, dizendo: queima o meu coração, Senhor, de amor por Ti. Visita, ó Deus, visita poderosa, graciosamente o nosso coração, Pai. Nós não queremos, ó Deus, que os nossos olhos estejam fechados para a Sua presença, Pai. Nós queremos e vamos abrir o nosso coração. Vamos, ó Deus, andar em comunidade, ó Deus. Vamos arrancar as nossas máscaras, ó Deus, e viver em amor para a glória, louvor do Teu nome, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. E nós iremos continuar partilhando o pão nas casas. Iremos continuar perseverando na doutrina, na comunhão, para a glória do Teu nome, na oração e no partir do pão. Aleluia.